Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Como temos vindo a anunciar ao longo desta manhã, o nosso convidado de hoje é o arquiteto Pedro Jorge, professor jubilado da Faculdade de Literatura de Lisboa. É um dos participantes do Seminário Internacional Arquivo e Memórias da Imprensa Cabo-Verdiana e Africana, que decorre nos dias 7 e 8 de dezembro. Chegou praticamente esta madrugada em Cabo Verde. Obrigado já agora pela disponibilidade e presença aqui no nosso espaço Café Central da Rádio de Cabo Verde. Vai no dia 8 proferir uma palestra sobre a revista anticolonial, a imprensa anticolonial e de exílio, e também a entrevista a Amílcar Cabral. Em traços gerais, o que é que vai dizer, digamos, na sua comunicação, os aspectos essenciais da sua comunicação para esta sexta-feira? Muito bom dia, agradeço o convite para estar aqui com vocês. É uma honra regressar a estas memórias que tenho de convívio com o Amílcar Cabral. O que é que eu vou dizer? Muito pouco. Deixa-me só perguntar-lhe, não é a primeira vez em Cabo Verde? Não, já cá estive. Olha, para começar, a minha especialidade não é literatura, mas sim arquitetura. Exatamente, é arquiteto, claro. Eu sou arquiteto. E nomeadamente urbanismo. Ou seja, a disciplina que trata das cidades. A primeira vez que cá vim trabalhar no município do Sal, como adjunto do presidente, porque o Sal era e é, penso eu que ainda, jumelado com Albufeira em português. Exato, são cidades irmãs. E o presidente do Sal perguntou ao presidente da Albufeira se havia alguém que quisesse ficar a trabalhar, etc. E eu disponibilizei-me imediatamente, porque, enfim, já tinha alguma tradição de colaboração com Cabo Verde, nomeadamente. Muito bem. Nessa situação. Em relação a esse momento em que vai participar neste seminário internacional, recordando obviamente esta entrevista com Amílcar Cabral, suponho que foi a última entrevista que ele terá dado. Penso que sim. Em outubro de 1971. E em Londres. Mas o que eu em Londres, onde eu estava a estudar na altura. O que eu vou dizer é muito simples. É apenas o enquadramento das condições de realização dessa entrevista, o enquadramento político do que se passava na altura, e destacar alguns aspectos dessa entrevista que me parece serem ainda hoje muitíssimo relevantes e certamente importantes para a trajetória de Cabo Verde e para o conhecimento geral, quer dizer, que a população deveria ter sobre o que pensava o Amílcar sobre a situação na altura. Portanto, a entrevista foi, salvo erro, no dia 27 de outubro de 1971, já se passaram muitos anos, decidiu agora torná-la público. Pois, a entrevista esteve comigo durante praticamente 50 anos, não é? E eu tinha prometido a uma pessoa que a fez comigo, que era o Dr. José Medeiros Ferreira, que foi um ilustre político português da época do 25 de Abril, foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, etc., que iríamos publicar essa entrevista. Mas depois passaram-se os anos e não sei o quê, não havia situação, até que por altura das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, eu achei que era a altura ideal para rever essa situação e reapreciar o contributo que está dado e que eu reputo bastante importante pelo Amílcar, que era um pensador de primeira água, o contributo sobre toda uma série de coisas, já que depois veremos, desde a situação militar até às questões da cultura, até uma série de situações assim.
Que eu acho que são muitíssimo interessantes e muitíssimo atuais, ainda por cima. Exato, é um pensamento que continua atual. E já lhe digo que isto agora a entrevista tem praticamente 35 minutos. Sim, a entrevista tem 35 minutos, exato. Em que eu faço umas perguntas. Por acaso até tiveram tempo, que eu ouvi na entrevista, tiveram tempo até para tomar um café e o açúcar. Eu lembro-me, está essa parte aí. Exatamente. Não sei se têm aqui, se vão passar ou não. Mas nós vamos passar não hoje, porque sim, já. Está disponível no site, na página dos 50 anos do 25 de Abril. Exatamente. Eu fiz questão que tivesse a maior abertura possível. Quer dizer, vamos passá-la se tivermos, obviamente, a sua autorização. Não. Hoje em dia isto já é propriedade, sobretudo então aqui em Cabo Verde, é evidente, é propriedade do povo cabo-verdiano e da história cabo-verdiense. Não tem qualquer intenção de copyright ou do que é que seja, nem pensar. É sinal aberto o mais possível. Exato. Dar a conhecer esse pensamento. O que me interessa, efetivamente, é que o maior número possível de pessoas tenha contacto com o que está dito naquela entrevista. Até porque estamos a entrar no centenário do nascimento de Amílcar Cabral, no próximo... Exatamente. Em 2025 vamos ter os 50 anos de independência de Cabo Verde. Há o 25 de Abril no próximo ano. O 25 de Abril, etc. Portanto, eu achei que agora é a altura ideal para lançar cá para fora. Sr. Arquiteto, deixe-me só perguntar-lhe em que circunstâncias é que se deu esta entrevista? Estava em Londres? Como é que se deu esse contacto? Eu saí de Lisboa, fui para Londres estudar e fugir à tropa, como se dizia na época. Em Londres juntei-me com um grupo de antifascistas portugueses que fizemos uma Liga do Ensino e da Cultura Portuguesa, que era uma instituição que agrupava em termos culturais toda a imigração portuguesa, ou uma parte da imigração portuguesa, e daí saíram toda uma série de grupos. E um desses grupos era a comissão coordenadora dessa entrevista. Essa comissão trabalhava com um comitê inglês que estava encarregue de organizar a visita de Amílcar à Inglaterra, não é? E nós fomos dizer à pessoa que organizava, nós estamos aqui à vossa disposição para o que for preciso, mas vocês têm que nos dar 1 hora de Amílcar. Digamos assim, foi assim. Eles imediatamente disseram que sim, senhor, etc. E depois, nós organizámos a vinda do José Medeiros Ferreira, que estava em Geneve, e juntámos os dois em Londres, elaborámos as perguntas, os temas e a coisa toda. E pronto, e depois, mas já conheciam, digamos, o percurso, a obra, digamos, a produção intelectual, as reflexões dele. Absolutamente, já conhecíamos a obra dele, tanto a obra prática como a obra teórica, digamos assim, não é? Que é muito importante. E conhecia-o, e eu até pessoalmente conhecia o seu trabalho, não o conhecia a ele pessoalmente, mas sabia do trabalho que tinha feito em Lisboa, não é? Quando ainda era aluno do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, antes de terminar o curso, e quando ainda tinha contactos com a Casa dos Estudantes do Império, etc. Toda a história do Amílcar era-nos conhecida, não é? Mas não foi a sua história o principal objetivo da entrevista. O principal objetivo da entrevista era, efetivamente, porque a intenção era transpô-la para escrito e publicá-la em 2 revistas. E publicá-la em 2 revistas que, em princípio, iam para Portugal. Onde obviamente, onde eram censuradíssimas, claro. não podiam. Mas na altura no Estado Novo, portanto, com uma censura bastante apertada. E nós íamos fazer 30 por uma linha para meter revistas lá em Portugal de qualquer preço, quer dizer, com a ajuda das associações de estudantes, a Associação dos Estudantes do Técnico, a Associação de Direito, etc. Ajudaram-nos bastante, etc. E enfim, ainda conseguimos. E como é que Amílcar Cabral se apresentou a esta entrevista? Foi num café? Onde é que foi? Ele estava bem disposto? É porque responde todas as perguntas. Ele, sim, não estava.
Olha, eu devo-lhe dizer que o Amílcar, quando entrou, estávamos na sede desse comitê de apoio aos movimentos de libertação e de conexão com as forças políticas inglesas, não é? E o Amílcar estava lá numa missão diplomática que tinha a ver com a cativação digamos assim, da ala esquerda do Partido Trabalhista, não é? Nomeadamente as ligações que tinha com o sindicato e com a união dos sindicatos trabalhistas ingleses, que estavam a ter uma reunião magna nesse mesmo tudo, onde o Amílcar ia falar para convencer e para trazer para o lado da República da Guiné, que nessa altura já tinha declarado a independência unilateralmente, o apoio eventual possível, enfim, o apoio que pudesse acontecer por parte desses sindicalistas, que era muito importante essa situação, era muito importante. Já o mesmo tinha acontecido na Suécia, os sindicalistas suecos também já tinham, e a Suécia foi a primeira a reconhecer a nova República da Guiné e Guiné-Bissau, e foi também através da influência dos sindicatos, não é? E portanto ele estava em Inglaterra a tentar fazer a mesma coisa. Ele apareceu simpaticíssimo, um homem cordial, muito contente, pareceu-me estar muito contente por estar ali a falar com dois portugueses, não é? Dois portugueses que ele sabia que eram simpatizantes da causa que estava ali a acontecer, que inclusive já se tinham recusado a integrar o exército português para ir combater em África, e portanto ele estava muito à vontade. Foi uma entrevista extremamente pouco formal, não é? Onde nós tínhamos umas perguntas, mas depois a partir das perguntas o Amílcar desenvolvia os temas que bem lhe interessavam. E um dos temas que ele desenvolve é essa questão da luta enquanto arma de resistência cultural. Ele faz também a destrinça, digamos, entre esta luta e o povo português. Exatamente. Faz essas distinções todas, distinções essas que hoje em dia nós achamos que é perfeitamente banal, não é? Quer dizer uma coisa dessas até parece banal, mas na época não era. Não é? Na época havia toda, e era esse mito, digamos assim, o mito do terrorista, coisa que se propagava em Portugal, que o regime propagava em Portugal, não é? que os movimentos de libertação eram terroristas que matavam e esfaqueavam e não sei o que mais, toda. Era também esse mito que nós queríamos combater. E ele disse uma coisa interessante, é que a questão da cultura, como você disse há bocado, eu acho que é uma questão absolutamente fundamental, mas não pode ser tratada assim rapidamente. Tem que ser ponderada, tem que ser muito ponderada e muito atentamente escrutinada, porque é um ponto absolutamente fundamental do pensamento do Amílcar Cabral. É o papel que a própria guerra de libertação é enquanto fator de cultura e facto cultural, não é? Porque a guerra é uma emanação de resistência cultural de um povo, não é? Isto é o que ele diz, e com toda a razão, não é? Nós não vamos ter tempo, infelizmente, para falar de toda a entrevista e infelizmente temos pouco tempo, mas a ideia no dia 8 é apresentar a entrevista e depois organizar, digamos, uma conversa informal sobre estes temas, absorvendo o contributo de todos os especialistas que estão lá, que estarão nesse simpósio. É importante nesta altura, digamos, recuperar a memória. Já agora pergunto-lhe como é que tem acompanhado a situação na Guiné-Bissau. É mais uma instabilidade política? Olha, é uma tristeza. Para mim, português, antifascista, etc., e que eu, da forma minúscula que tive, mas contribuí para esta situação, através das coisas e sobretudo através daquilo que realizávamos lá em Londres, mas não é de agora também, não é de agora, é todo este período dos últimos 20, 30 anos,
da situação política da Guiné, para nós é uma tristeza. É uma tristeza porque é uma tristeza e é uma certeza, e há uma certeza no meio disto. Teria sido também uma tristeza para Amílcar Cabral se estivesse Uma tristeza, vivo. mas é que não aconteceria. Aí é que está a questão. Se o Amílcar não tivesse sido abatido miseravelmente pela polícia portuguesa, através dos esbirros do próprio movimento, mas certamente pela mão da polícia política portuguesa, se o Amílcar tivesse vivo, o que se passou em desenvolvimento político na República da Guiné-Bissau não teria as facetas que tem hoje. Tenho certeza absoluta. Ele diz uma coisa interessante e importante nessa entrevista, que se em Portugal estivesse, digamos, um regime democrático, se o presidente pudesse ser de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, de Portugal, portanto não haveria necessidade da luta armada. Exatamente. E ele dá o pontapé de saída para uma possibilidade de um Estado federado, digamos assim, ou de uma outra formação política qualquer, que envolvesse não só a Guiné e Cabo Verde desde logo, mas eventualmente também Angola, Moçambique, etc., que se pudesse fazer uma federação política qualquer que agrupasse esses sem necessidade de estar a levar avante a completa cessação de laços com Portugal. Ele era um grande conhecedor de Portugal, ele conhecia Portugal muito bem, conhecia o povo português, sabia perfeitamente que o povo português não tinha nada a ver com o colonialismo que afetava a Guiné, e portanto ele, mais uma vez aí, distinguia perfeitamente o que se passava na guerra com aquilo que o povo português sentia. Portanto, é um grande documento com um valor histórico incomensurável. Vale a pena ir na sexta-feira, no dia 8, ao Arquivo Nacional e ouvir esta entrevista, sobretudo a voz de Amílcar Cabral, esta voz grossa, e ele tem algumas bengalas também na entrevista. Não é assim, não é verdade. Portanto, é uma coisa extraordinária. Infelizmente, Sr. Arquiteto, não temos mais tempo. Eu queria agradecer-lhe a sua disponibilidade, a ter vindo aqui à rádio de Cabo Verde. Com certeza que estão todos os cabo-verdianos, obviamente os que estão aqui na cidade da Praia, convidados para este seminário internacional que acontece nos dias 7 e 8 no Arquivo Histórico de Cabo Verde. Obrigado por ter vindo. Obrigado, eu é que agradeço. Estamos já a ouvir